o terceirão lindo, né? Cadê o terceirão Maravigold? Gente, vamos lá, né? Populismo, segunda parte. Só dá certo se acompanhar todas as partes, tá? Para compreender um pouco desse processo que é esse governo pós-Era Vargas. E olha só, já, adivinha quem veio de novo? O Gegé, o poder do Gegé. É do Gegé, do Gegé, do Gegé. Viu? Getúlio Vargas está voltando, o homem prometeu e vai cumprir. Então fica até o final da nossa aula, tá bom? Galera, fiz aqui um resumão do segundo governo de Vargas, conhecido como segundo governo de Vargas, porque o primeiro durou 15 anos, tá? Então aqui eu coloquei o passo a passo de como as coisas aconteceram, né? Primeiro, né, Vargas vai governar de 51 a 54. Ele deveria governar aí, né, pelos seus 4 anos, mas não foi bem isso que aconteceu. E aí nós vamos, né? Ele vai ser eleito com 48% dos votos, sim, ele vai participar de uma eleição. Getúlio tinha um pavor de eleição, mas agora ele vai lá, ele vai participar e ele vai, nesse momento, tá? Pelos braços mesmo do povo, só que a galerinha de oposição vai estar em cima, dizendo que Getúlio não podia voltar. Gente, ele fez tudo nos conformes dessa vez, tá? Ele não tentou dar golpe em ninguém, ele foi para a eleição, fez sua campanha política, estava junto do povo, prometeu, né, que o povo ia subir com ele, né, as escadarias do Palácio do Catete, que é o local de onde ele governaria. Então foi eleito, tá? E aí ele vai voltar àquela marca, né, de nação, de nacionalismo, de empresas estatais. Isso é uma marca de Getúlio. Já tinha fundado, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, já tinha fundado a Vale do Rio Doce. E aí Getúlio agora vai encarar a fundação da Petrobras. Por que encarar? Porque nós temos aí um processo de disputa. Tem o nacionalismo e os entreguismos aí na política e na economia brasileira. Quem são os nacionalistas? Que são a favor de empresas estatais, que são a favor do Estado, né, intervir na economia, no caso, né, fazendo algumas estatais, que são a favor aí da limitação da entrada de capital estrangeiro, e tem o entreguismo, que quer entregar literalmente o Brasil e suas riquezas para o capital estrangeiro. Traduzindo, o entreguismo é um liberalismo extremo que quer abrir as portas do Brasil, né, escancarar as portas do Brasil e dizer libera geral, então libera, né, libera o Brasil, libera a economia brasileira, deixa as multinacionais vir tomar de conta. E aí Getúlio, ele é nacionalista, ele vai tomar esse discurso, e aí tem muito forte a campanha Petróleo é Nosso, com o envolvimento de várias partes da sociedade. E diante disso, né, Getúlio vai conseguir fundar a Petrobras, em que ela é uma empresa do Estado, podendo empresas estrangeiras ou privadas brasileiras apenas cuidar da parte do transporte, tá? Isso não foi algo bem visto, a oposição de Getúlio cresceu, tá, gente? Porque a galera não queria, né, uma empresa estatal, estavam pensando nos seus próprios interesses, com certeza. E aí temos aí oposição para Getúlio, alguns militares traumatizados com os 15 anos que ele ficou no poder, né? A imprensa está sendo utilizada para queimar Getúlio, inclusive, né, a União Democrática Nacional, que eu falei na aula passada que era importante, com, né, a liderança de Carlos Lacerda, ele era jornalista, dono do jornal Tribuno da Imprensa. Então era todo dia notícia ruim contra Getúlio, muitas vezes até fake news, tá, gente? Um dia era extra, Getúlio destruiu o Brasil. Como não tinha mais notícia para dar no outro dia, inventava-se o quê? Extra, o Brasil foi destruído por Getúlio. E isso vai formando uma opinião pública de muitas pessoas, principalmente classes médias e elite, contra o Getúlio, tá? E aí o que vai acontecer? Também nós temos um período que não está bem economicamente. O governo de Eurico Gaspar Dutra meio que enfiou o Brasil em uma crise, tá? E aquilo que Getúlio tinha deixado de bom na economia tinha sido destruído. E aí ele tá aí, tendo que lutar por uma estatal, tendo que lutar para que o governo equilibre a economia, tá? O que vai acontecer? Os salários, gente, estavam sem aumentar desde o primeiro governo de Vargas. Então tá há anos que o salário não aumenta, mas o preço dos produtos estão aumentando constantemente.
E aí, como é que vai acontecer? Vai acontecer dois grandes movimentos. Primeiro, a marcha das panelas vazias. Muitas mulheres, né? Claro, alguns homens também, vão para as ruas com panelas, mostrando que estão vazias, que estão passando fome. E aí, depois disso, vai ter a greve dos 300 mil. Foi uma greve grandiosa, tá? Paralisou grande parte das indústrias, principalmente em São Paulo. E isso, né, despertou aí que precisa ser resolvido esse problema salarial. Getúlio tinha como ministro do Trabalho, né, das Relações Trabalhistas, João Goulart. Segura esse nome, ele vai voltar aqui nas nossas histórias, tá? João Goulart, ele era, né, muito próximo de Getúlio, ele é também do Rio Grande do Sul, foi um político que iniciou na política com o apoio de Getúlio, e João Goulart, ele tinha muita facilidade, né, em dialogar com os trabalhadores, com os sindicatos. E João Goulart vai dizer para Getúlio que é necessário decretar um aumento do salário mínimo em 100%. Já pensou? Você recebe 100 cruzeiro, que era o dinheiro da época, aí no outro dia aumentou para 200. Então isso seria um ganho muito grande para a população. Só que os empresários e aqueles que eram opositores ao Getúlio vão dizer: isso é comunismo. Isso é comunismo, não pode ter um salário desse. Acaba ocorrendo a demissão do João Goulart, mas Getúlio bate o martelo, pã, vai ter aumento de 100%? Sim. Aí a galera Valdelir, Getúlio, I love you forever. Getúlio é nosso, nosso coração. Mas tudo isso, gente, vai aumentando, né, vamos dizer assim, os atritos de Getúlio com a grande política brasileira. No dia 5 de agosto de 1954, vai acontecer um episódio que vai marcar um pouco todo esse processo, a chamada crise de agosto, tá, gente? Então, Getúlio está perdendo apoio, a gente chama de governabilidade. Muitos deputados já não estão apoiando, estão acusando ele, né? Não tem nada a ver, é fake news mesmo, de querer implantar aqui um socialismo. O Carlos Lacerda era a maior oposição a Getúlio. E o que vai acontecer? Carlos Lacerda é a maior oposição a Getúlio. Se ele fosse menos arranhado por alguém, a culpa ia cair no Getúlio. Isso é fato, gente, isso é fato. E aí o Carlos Lacerda também começou a acusar a família do Getúlio e algumas pessoas próximas a Getúlio de corrupção. Sem prova, sem muita coisa, mas começou a jogar isso nos jornais. Enfim, Carlos Lacerda e Getúlio não ficavam no mesmo lugar, tá? Então, eles eram realmente inimigos políticos. Resultado: Carlos Lacerda, no dia 5 de agosto, ao retornar para casa à noite, no seu carro, com o seu segurança, tá? O segurança dele era também da aeronáutica, era um militar da aeronáutica. Acontece um atentado, ele já se aproximando da casa dele, na Rua dos Toneleiros, por isso que o nome é atentado da Rua dos Toneleiros. Começa um tiroteio, né? Alvejando o carro do Carlos Lacerda. Nesse meio desse tiroteio, o segurança do Carlos Lacerda morre no local. Carlos Lacerda sai, né, com o pé ferido de um tiro. Gente, vamos só raciocinar um pouquinho. No meio de um tiroteio, a pessoa sai com o pé ferido, eu fico querendo imaginar onde é que estava o pé dele, né? Onde é que estava o pé do Carlos Lacerda para pegar um tiro no meio de um tiroteio, né? Enfim, o cara pegou um tiro no pé e foi o suficiente para fazer o drama, tá? Então, ele já saiu dali já afirmando para quem quisesse ouvir que esse atentado foi feito por Getúlio. Foi feita uma investigação e aí foi que começou a lascar. Quem liderou o atentado foi Gregório Fortunato, que era nada mais, nada menos do que o chefe, olha só, o chefe da guarda pessoal de Getúlio, ou seja, era o chefe da segurança de Getúlio. E aí vocês ficam, professora, será que o Getúlio cometeu um erro desse? Pois é, nada ligava o Gregório Fortunato a Getúlio, seu mandante, tá? Gregório vai acabar assumindo realmente que Getúlio não tinha nada a ver, que ele tentou matar o Carlos Lacerda e acabou assassinando, né, o segurança do Carlos Lacerda, porque ele estava acusando, né, e diz que até vasculhando questão de corrupção, que provavelmente, gente, o Gregório Fortunato realmente estava envolvido, tá? E tem algumas pessoas da família de Getúlio que possivelmente estavam envolvidos, nada foi ligado a Getúlio, tá? Também só esclarecendo. Depois desse atentado, que o Carlos Lacerda foi pra TV, pra tudo enquanto, gente, falar que a culpa era do Getúlio.
Aí as pessoas até entenderam e começou, gente, a movimentar-se um golpe para tirar Getúlio do poder, em que militares, junto com Carlos Lacerda, já estavam confabulando a retirada forçada de Getúlio do poder. E aí, no dia 23 de agosto, ou seja, na véspera aqui desse suicídio, o próprio vice de Getúlio, Café Filho, né, foi eleito com Getúlio aí para ser vice. Ele disse que não apoia mais Getúlio. Diz pro Getúlio, cara, melhor tu renunciar, cara. Melhor tu sair, cara. Já deu pra tu. Getúlio só concorda ali na hora. E no outro dia, no dia 24 de agosto, ele tinha até prometido que ia se afastar um pouco do governo, dar um tempo. Mas no dia 24 de agosto, ele comete suicídio, tá? No Palácio do Catete, no seu quarto. Ele atira contra o próprio peito e isso comoveu tanto a população, gente, que a população acusou o Carlos Lacerda de ter matado Getúlio, né? Que a culpa desse suicídio foi do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, pra vocês terem ideia, teve que sair do Brasil. O jornal dele foi apedrejado, ele foi perseguido. O fato é, Getúlio deixou 2 cartas, né, chamadas Cartas Testamento, que ele disse, né, que deixou a vida para entrar para a história, tão famosa essa frase. Isso comoveu a população de tal forma que nem se alguém quisesse dar um golpe no Brasil para tomar o poder ia conseguir, porque a população estava louca. A população não ia aceitar nada, a população queria Getúlio de volta. E Getúlio estava morto. Então foi aquela comoção nacional, tá? E aí quem vai assumir o poder depois de Vargas? Primeiro vai ser o Café Filho, seu vice, ele vai adoecer. Depois assume o presidente da Câmara dos Deputados, tá? O Carlos Luiz, que estava querendo que os militares assumissem o poder. E aí foi necessário o Marechal Lott, militar, tá, gente? Dar o chamado golpe preventivo, que é isso, ele tira o Carlos Luiz, né, do poder e vai dar o poder ao chefe dos senadores, Nereu Ramos. Tudo isso para que as eleições acontecessem e, né, o próximo candidato aí, o próximo presidente pudesse assumir o seu cargo, para que a democracia prevalecesse, já que durante todo esse período do populismo, gente, a democracia ela ficou em xeque, sendo questionada. Muitas vezes, né, queriam tirar aquele que foi eleito realmente do poder, tá? E aí nós temos o próximo presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Ele é o presidente e o vice dele é o João Goulart, tá? Coleguinha lá do Getúlio, coleguinha lá do salário de 100%. Juscelino Kubitschek é o cara do oba-oba, o Brasil vai ser maravilhoso, é um otimismo, a economia vai estar ótima por enquanto, né? Então, diante disso, esse processo todo aí do governo do Juscelino vai ser um governo bem recebido pela população, tá? E ele vai falar, né, desde o seu processo eleitoral, dos 50 anos aí em 5, desenvolver, né, o chamado plano de metas, ele tinha objetivos para o Brasil. Desenvolver o Brasil em 50 anos, aquilo que ele não cresceu em 50 anos, Juscelino promete fazer que ele cresça em 5. Então, ele elegeu 5 áreas estratégicas, tá? Para que o investimento público acontecesse, para que pudesse haver uma melhoria, tá? Desse processo aí da energia, do transporte. Então, ele vai criar hidrelétrica, ele vai criar, né, rede de estradas, ele vai investir na indústria, principalmente de automóveis, né, de bens duráveis. A educação e a alimentação vai ser menos os investimentos, mas enfim, tá aí pelo menos, né? A grande meta dele, claro, vai ser a construção de Brasília. Coloquei até uma imagenzinha aqui de Brasília sendo construída. Do nada, gente, vai ter que abrir estrada, vai ter que levar todo o material, os trabalhadores, tá, para a região. E aí, que postura política e econômica é essa de Juscelino Kubitschek? Ficou conhecida como nacional desenvolvimentismo. Então, ele está desenvolvendo o Brasil, valorizando algumas coisas que são nacionais, mas ele é meio que subordinado ao capital estrangeiro. Então, o Juscelino Kubitschek vai fazer vários empréstimos, tá? Principalmente para garantir aí a construção de Brasília. Algumas ações importantes do governo dele. A SUDENE, Superintendência aí de Desenvolvimento do Nordeste. Então, vou começar a olhar para o Nordeste, as suas necessidades específicas, como, por exemplo, ter estratégias para combater a seca. Ele vai construir a hidrelétrica de Furnas e Três Marias, tá? Então, aí investindo aí no setor de energia.
As estradas vão crescer, né, no Brasil mais de 300%, interligando, né, todos os estados. E a construção de Brasília foi uma construção realmente, como eu falei, já do zero. Tem os trabalhadores, os chamados candangos, que eram pessoas que saíam principalmente do Nordeste, iam até lá. E aí é uma situação que eles chegavam, não tinha uma estrutura montada, eles moravam em galpões improvisados, não tinha, mas pelo menos recebiam seus pagamentos. Depois eles não tiveram como voltar para suas casas, né, para suas famílias no Nordeste e formaram as chamadas cidades satélites, tá? Então Brasília foi construída e inaugurada, em 1960 ela foi inaugurada e estava aí, né, feita a área central. O restante da cidade foi sendo construída aos poucos. O Oscar Niemeyer é um dos grandes arquitetos, e Lúcio Costa também, tá? De todo esse projeto de formação dessa capital do nada, tá? Do 0 a 0. Então, o fim do governo dele, o que ele vai deixar? Uma alta inflação, né? As pessoas passaram a perder o poder de compra, não teve aumento salarial, não teve, né, auxílio desse governo para as questões sociais. Os camponeses vão se organizar nas chamadas ligas camponesas. A partir daí, o que é que vai ter? Conflitos no campo, porque não tinham direitos trabalhistas, né? Os trabalhadores no campo viviam num regime de praticamente escravidão, eles não tinham acesso à terra, estavam exigindo isso, então vai ter conflitos. Rompimento com o FMI, Fundo Monetário Internacional, é o órgão internacional que concede empréstimo aos países. Então, como o Brasil não vai estar muito bem, vai estar fazendo excesso de empréstimo, e aí o Juscelino Kubitschek, para sair de boa, né, disse que não ia fazer algumas exigências do FMI, como, por exemplo, paralisar a construção de Brasília. Ele rompe com esse órgão, tá? E no finalzinho nós temos aí uma crise básica que vai ficar para o próximo presidente. Então, o próximo presidente que assumir depois de Juscelino Kubitschek, ele vai ter aí um trabalhinho árduo para acabar com essa crise, tá? E aí vamos descobrir se ele vai conseguir ou não. Próximo presidente brasileiro é o Jânio, não perca, um dos presidentes mais engraçados que o Brasil já teve, tá bom? Fica em casa, gente, se cuida, deixa aí seu like, tá bom? Até mais, até as próximas aulas.